Olá pessoal, como vocês estão? Vamos continuar a nossa leitura no Evangelho de João e saber o que aconteceu depois de Jesus ensinar ali a humildade para os seus discípulos, para os seus liderados, dando exemplo. Você tem dado um bom exemplo? Um bom exemplo na sua casa para o seu filho, no seu casamento, no seu trabalho? Exemplos valem mais do que 1000 palavras, não se esqueça disso. Então, aqui no capítulo 18, no capítulo 13, versículo 18, e o que a gente vai ler aqui agora, você pode acompanhar em Mateus 26, em Marcos 14 e em Lucas 23. Esses três evangelhos também relatam esse momento, né? Ali da ceia, onde Jesus faz grandes revelações, porque ele é o Senhor Todo-Poderoso. Então, antes de nós seguirmos aqui, dando continuidade na leitura, vamos fazer uma breve oração enquanto você pega a sua Bíblia. Senhor Deus e Pai, abençoa, meu Deus, esse momento de meditação, de leitura bíblica, que essa palavra possa ajudar e abençoar aquele que estiver acompanhando conosco. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos continuar a leitura. Não me refiro a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Então, você veja que Jesus aqui, ele usa o Salmo, se não me falha a memória, 41, que fala sobre o meu amigo se voltou contra o meu calcanhar. Jesus cita as Escrituras aqui, os Salmos. Estou dizendo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Veja que segunda vez Jesus fala, eu sou. O mesmo eu sou que ele disse lá no Monte Sinai para Moisés, o eu sou te mandou. Muito forte, né? Em verdade, lhe digo que quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se profundamente e declarou: em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Veja que quando Jesus ele foi dar notícia de que um dos 12 iria trair, o espírito dele ficou perturbado, ele ficou mal, ele estava mal. Porque imagina, gente, vamos lá. Imagina você saber que aquela pessoa que está ao seu lado, ela vai te trair. Nós não temos esse dom, nós não conhecemos o coração das pessoas. E esse dom, ele para nós que somos seres humanos, ele pode ser uma faca de dois gumes. Porque você vai estar próximo de alguém que você sabe que vai te trair. Se nós formos levados pelo nosso coração, se fosse um de nós, iríamos agir antes de ele nos trair. Mas Jesus deixou tudo do jeito que tinha que ser. Então ele revela o traidor com pesar, né? Claro, porque Judas estava com Jesus, Judas fez o trabalho com ele, caminhou com ele, esteve ouvindo a palavra dele e ele não conseguiu quebrantar o coração de Judas, que estava sendo influenciado pelo diabo. Aí ele diz assim: então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, os discípulos a quem Jesus amava, que é João, né, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais a este discípulo para que perguntasse a quem Jesus se referia. Reclinando-se, esse discípulo sobre o peito de Jesus perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Deu uma dica, né? Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Se você perceber lá atrás, Satanás
sugeria a Judas que traísse Jesus. Agora que Satanás entrou em Judas, quer dizer, o diabo, quando você abre, gente, brecha para o mal na sua vida, você aceita a sugestão do mal, então ele encontra uma porta aberta para entrar. O diabo sugere a traição. Se você, homem, está ouvindo a sugestão do diabo de trair sua esposa, ou mulher trai o seu marido, e você vai lá e atua e consome o ato, então você abre a porta para o mal entrar e destruir o seu casamento. E assim para várias áreas da vida da pessoa. Se Judas tivesse dito não, ele não tinha como entrar em Judas. Veja que interessante aqui, ó. Satanás entrou nele. E quantas são as pessoas que fazem coisas que elas deram vazão ao diabo na vida delas e o mal entrou e hoje a vida delas é um caos. E o que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Então Jesus agora já não falava com Judas, já estava falando com Satanás. Porque ele já estava manifestado, o mal entrou nele. No entanto, nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas era encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus lhe dizia para comprar o que é necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Então, assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Então veja aqui que começa ali o mal a achar que poderia impedir Jesus de ir para a cruz e, achando isso, ele estava apenas seguindo os planos de Deus. Então nós vemos aqui no capítulo 13, na primeira parte, Jesus ensinando sobre a humildade. E aqui na segunda parte, Jesus revelando o traidor. Que jantar, hein, pessoal? Que jantar difícil. Difícil para Jesus. Mas ele era Deus, ele é Deus. Então estava tudo sobre o seu controle. E quando a nossa vida está na mão de Deus, tudo está sobre o controle dele. O que a gente aprende com isso aqui? Cuidado com as sugestões do mal na sua mente. Cuidado. Ele vai sugerir o que desagrada a Deus para você. E você tem que dizer não. Não. Eu decido não fazer. Eu decido não aceitar essa sugestão do diabo. E eu tenho a certeza que, assim como está escrito, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E ele vai fugir de você. Espero ter ajudado você e ter abençoado você através dessa leitura. Se você tem alguma dúvida, quer dar uma sugestão ou dizer de onde você está assistindo, escreve aqui, ó, nos comentários de onde você está assistindo a gente. E vamos na leitura bíblica, nesse estudo, conhecendo a palavra de Deus, porque o nosso alimento vem da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Não perca o próximo vídeo, porque a gente vai para a terceira e última parte dessa história, desse livro maravilhoso que conta aí toda a história do Senhor Jesus até a sua subida aos céus. Deus abençoe a sua vida.